perto de você. Deus quer falar contigo, se liga nele. Amém. Amém. Existem algumas profissões que são muito importantes, mas não recebem muito crédito por isso. Mas existe uma especificamente que eu particularmente sou alguém que admira muito isso, e não sei se eles recebem o crédito suficiente, mas só o nome já é bastante chamativo. O nome dessa profissão é salva-vidas. Aqui na igreja a gente tem alguns salva-vidas, já tivemos alguns outros, eu encontro com alguns de vez em quando. Os salva-vidas têm uma peculiaridade, e talvez outros também entrariam na mesma categoria, mas eu nunca tive a experiência de sofrer um afogamento. Eu estive perto disso acontecer uma vez, talvez alguém aqui já tenha experimentado isso, e em geral, eu não estou dizendo que 100% das vezes, mas em geral, os salva-vidas eles entram no mar para salvar alguém de um afogamento. E é triste saber que, estatisticamente, claro, existem pessoas que morreram afogadas, o que é muito triste, mas existe um número muito grande também de salvamentos de pessoas que foram salvas de um afogamento, o que é sensacional. E é graças a esses heróis, né, em algum nível, que são anônimos, que a gente conhece muito poucos. Eu acho esse nome extremamente ousado, mas é muito bem apropriado, porque o que aconteceu ali realmente foi uma vida sendo salva. O que eu queria chamar a sua atenção nessa pequena ilustração é que eles entram no mar sem saber exatamente o que vão encontrar, sem saber qual vai ser o tamanho do desafio, sem saber como é que a outra pessoa vai se comportar, mas a única coisa que eles têm em mente é resolver aquele problema, é salvar aquela pessoa. E uma das coisas que o salva-vida em geral não faz quando ele entra no mar é descobrir quem é o culpado, é descobrir por que aquilo está acontecendo e colocar uma responsabilidade em cima de quem está se afogando. Não, eles simplesmente descobrem o que tem que fazer e caem dentro, né? Apenas socorrem e se tornam heróis na vida de alguém. Nós estamos seguindo Jesus na sua trajetória desde o momento em que ele é apresentado por João Batista nas margens do Rio Jordão, até aquele momento onde, naquele domingo pela manhã, a tumba onde ele estava sepultado agora está vazia, e a gente está apontando nessa direção. E o que a gente tem falado repetidamente, embora para você seja fácil de entender e talvez fácil de absorver, para as pessoas no tempo de Jesus era muito complexo. E é importante que a gente observe desse prisma, desse ponto de vista, de que o que Jesus veio fazer é trazer algo completamente novo. Ele trouxe algo completamente novo ao mundo, ou seja, não existia nada igual e nunca mais vai existir. E não apenas ao mundo, mas em favor do mundo, para o mundo. E nós temos falado nas últimas semanas que o que Jesus vem apresentar a nós é uma nova maneira de se relacionar com Deus. Jesus apresenta Deus como um pai e fala que por causa dessa nova categoria onde nós nos encontramos como família, nós temos uma nova aliança com Deus. E ele apresenta, a gente vai falar disso daqui a algumas semanas, um novo mandamento que vai se tornar uma nova ética para governar todos os nossos relacionamentos. E várias áreas da nossa vida, inclusive a área financeira, tem a ver com esse novo mandamento. E ele está inaugurando e começando um novo movimento. Não num outro espaço religioso, não apenas uma ideologia, mas um novo movimento que a gente precisa compreender dessa maneira, que se chama igreja. E vamos lá para onde Jesus estava na história. Ele atraía as multidões. Logo que ele começou o seu ministério, era impactante como as pessoas eram atraídas por ele. Não poucas pessoas, milhares e milhares e milhares de pessoas. E ele atraía todo tipo de gente, inclusive gente que aparentemente não tinha nada a ver com ele, e gente que aparentemente tinha tudo a ver com ele, mas não necessariamente tinha, porque Jesus desafiava a ideologia, a religião, a cultura daquele tempo. Muita gente estava seguindo Jesus, alguns com a motivação correta, outros seguindo com outras motivações. Alguns acreditavam que Jesus era mais um mestre, um rabino, como muitos existiam. Quando você vê a expressão rabi, é que a gente usa em geral rabino, né, hoje em dia, tem a ver com um professor, um mestre. Quem sabe, esse é um cara
que aprendeu um pouco mais e está trazendo uma linguagem mais popular para interpretar o Torá, para interpretar a lei de Moisés. Legal! A gente precisava de alguém com uma linguagem mais jovem, a gente precisava de alguém com uma linguagem diferente. Alguns achavam que Jesus poderia ser realmente uma revolução importante numa reforma religiosa. Nós precisamos de alguém assim para mudar e para editar um pouco o que a gente faz na nossa religião. Mas existia um grupo que sabia desde o início que Jesus podia ser muito mais do que aparentava. E eram os homens que controlavam o templo. Os homens que eram os responsáveis pelo sistema religioso na Judéia no primeiro século. A gente conhece eles como os fariseus, ou os mestres da lei, né? Aqueles que estão envolvidos na esfera mais alta do que diz respeito à política, economia, sociedade, tudo mais que você puder imaginar, especialmente religião dos judeus. E eles sabiam que Jesus estava apresentando algo muito maior, que Jesus estava apresentando algo tão novo, que era uma separação total, uma separação completa de tudo que eles tinham aprendido até ali. Algo completamente novo. Quem está me acompanhando aí, diga amém. Só para pintar esse quadro para você. Quando finalmente prenderam Jesus, no final da história que a gente vai contar, né? Eles começaram a arrumar algumas testemunhas para falar mal de Jesus, para trazer um testemunho contra ele. E as acusações que mais apareciam era: ele está incitando o povo a uma revolta, a uma rebelião. Ele está, a Bíblia coloca, subvertendo um povo, trazendo o povo, porque é como eles enxergavam. Ele tem, né, uma autoridade, ele consegue concentrar muita gente. O que ele falar agora, esse povo todo vai atrás. E era uma expectativa que eles tinham, porque eles conseguiam enxergar algo que a maioria das pessoas não enxergavam. E muitas vezes na igreja hoje a gente não enxerga. Houve um momento onde Jesus estava caminhando com seus discípulos, eles estavam com fome, eles passaram por acho que era um milharal, algum lugar assim, começaram a colher milhos para comer, e qualquer que fosse o grão, e os fariseus imediatamente perceberam ali um problema, porque era dia de sábado não pode fazer isso, e eles começaram uma discussão, e não pode, e para os fariseus, ao mesmo tempo que aquilo era um insulto, por outro lado eles achavam bom: peguei Jesus, olha aí, está fazendo algo errado no sábado. E Jesus entra em questão com ele: olha, eu sei o que vocês estão falando, né? Eu sei como vocês levam a sério a lei de Deus, eu também levo, eu sou judeu igual a vocês. Eu sei como vocês reverenciam o templo e como ele é importante, eu também acho o templo importante. Eu sou judeu igual a vocês. Mas aquela conversa continua, aquela discussão continua, até que Jesus fala: deixa eu falar uma coisa para vocês. Está aqui alguém maior do que o templo. O que era extremamente ofensivo para eles. Se considerar maior do que o templo, considerar qualquer coisa maior do que o templo era uma ofensa. Considerar a si mesmo maior do que o templo era revoltante. E Jesus está inaugurando um tempo novo, onde eles não compreenderiam imediatamente, mas mais tarde saberiam que o que era sagrado não estaria mais recluso num espaço físico, que o que era sagrado agora estava sendo relocado, que o próprio Espírito que morava naquele templo agora está saindo do templo, ele vai habitar o coração das pessoas. E Jesus começa a dizer, né, que não existe mais sagrado como você entende. O sagrado está sendo transportado para o coração, para a mente, para a consciência das pessoas. E não vai ter mais uma terra sagrada, não vai ter mais um local sagrado, um templo sagrado, objetos sagrados. Mas não haverá nada mais sagrado do que essa pessoa que está sentada do seu lado. É como ele enxerga. A pessoa com a qual você trabalha, os filhos que você tem criado e educado, a pessoa com a qual você se casou, se comprometeu a amar, cuidar e se entregar. Porque o Espírito Santo, Jesus está anunciando, vai deixar o templo e vai habitar no coração de homens e mulheres. E quando isso acontecer, tudo vai mudar. Tudo mudou. E Jesus começa a fazer um presságio disso, começa a ilustrar isso, quando ele faz o que ninguém fazia. Ele toca em gente que ninguém toca, pessoas que eram intocáveis, por causa das suas doenças, por causa, né, da sua reputação. Jesus tocava nessas pessoas.
Ele se senta e gasta tempo na casa de um publicano chamado Mateus. E aquilo, daqui a pouco Jesus convida esse homem. E o que é um publicano? Um cobrador de impostos. Para os judeus essa era a pior raça que existia. Cobradores de impostos eram traidores da nação, era uma vergonha para suas famílias. E Jesus convida esse homem: você quer andar comigo? Você quer me seguir? Vem seguir. E quando Jesus convida Mateus para segui-lo, possivelmente Pedro, como outros, deve ter pensado: Jesus, se ele vai te seguir, eu acho que eu vou parar de te seguir. Eu acho que não tem, porque a gente não combina, ele não é da minha gente, ele não é do meu povo. Ao que Jesus diria: exatamente, é isso que eu estou trazendo para você. Nós não estamos mais, da mesma maneira, eu estou inaugurando um tempo novo, onde o sagrado não é mais um lugar, não é mais um objeto, não é mais um templo, mas são pessoas. E como é importante, Pedro, que você enxergue isso. Quando Jesus gasta tempo com uma mulher samaritana, a gente não faz ideia das implicações sociais disso, mas era gravíssimo para quem estava olhando. E transformador na vida daquela mulher e de tudo que aconteceu depois. Ele estava já dando notas, já estava dando pistas do que estava chegando. E o que está acontecendo é realmente uma revolução, só que chama a atenção de quem está lá, principalmente desse grupo, dessa alta esfera da religião, os fariseus. Nem todos eles pensavam igual. Quando você lê fariseu na Bíblia, você vai perceber que alguns eram diferentes, tinham pensamentos diferentes. E aquela disrupção do status quo, aquela perturbação da paz que Jesus estava trazendo, para alguns era uma ameaça. E daqui a pouco esse cara vai se levantar, vai criar um exército, vai invadir, eu não sei o que vai acontecer, mas ele é uma ameaça. Mas para muitos outros, ou para alguns outros, ele era intrigante. Ele era alguém que merecia ser observado. Alguém que estava falando coisas que não é que não faziam sentido, faziam todo sentido, mas eu não compreendo completamente. E a maioria dos fariseus e homens de influência presumia o seguinte: o objetivo final, a maioria, o objetivo final de Jesus, vai chegar um dia que ele vai marchar para dentro de Jerusalém, provavelmente durante a festa da Páscoa, porque está todo mundo lá, na Páscoa vem todo mundo, e ele vai se declarar rei, vocês vão ver. E o povo tinha essa expectativa de que na Páscoa, quem sabe vai ser essa Páscoa onde Deus vai revelar o seu Messias, e vai finalmente, fazer algo espetacular no meio do povo, e restabelecer Israel como um reino, como foi nos dias de Davi, como foi nos dias de Salomão, que dias gloriosos, expulsar Roma, jogar para fora. Mas existia um grupo de fariseus que eram mais perceptivos e observavam que o que Jesus fazia e o que ele dizia revelava algo diferente. Porque, embora Jesus, e a Bíblia fala isso, falava com autoridade, em nenhum momento ele assume o comando e diz: vamos montar um grupo, vamos montar aqui, o que quer que seja. Não, ele se recusava a assumir o comando. Quantas vezes vão tentar arrebatar Jesus, para colocar ele numa liderança? Ele realmente consegue conquistar multidões logo no início do seu ministério. Não poucas pessoas. Naquela época, o que Jesus faz nunca se viu antes. Ele consegue polarizar todo mundo, não apenas da Judéia, não apenas da região da Galileia, agora conseguiu conquistar muita gente em Samaria, gente da Síria está chegando, todo mundo está apaixonado por ele. É um fenômeno social que está acontecendo. Jesus chegava no aeroporto, o pessoal carregava ele. Só para você ter uma ideia, eu sei que não dá para comparar, mas era um fenômeno, no sentido de que ninguém nunca tinha visto. A popularidade dele era muito grande. A qualquer momento ele poderia dizer: vou me candidatar. E seria no primeiro turno, não tenha dúvida. Mas ele não queria, ele tinha a toda a multidão, mas não aceitava ser coroado. Não vai se candidatar nunca. Não vai aceitar essa posição, porque ele sabia que o reino dele não era esse. Jesus exercia um poder extraordinário que nunca ninguém viu antes, mas ele não usava aquele poder para o seu próprio benefício. Só usava em favor das outras pessoas.
Quem está observando com cuidado sabe, no mínimo intrigante, com certeza. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era uma autoridade entre os judeus. A expressão, quando fala que ele é uma autoridade entre os judeus, significa que Nicodemos ele subiu até essa esfera dos políticos judeus para se tornar um homem de grande influência. Ele seria extremamente famoso nos dias de hoje, ele era muito famoso naquele tempo. Ele era aquela pessoa que não falava o tempo todo, ele só falava quando era para falar coisa certa, séria, na hora certa. Todo mundo pedia conselhos a ele, ele era um cara bom, todo mundo gostava de Nicodemos. Ele tinha muita influência, e ele fazia parte do que a Bíblia vai chamar do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era como se fosse o Congresso, o Superior Tribunal de Justiça e o Vaticano, os três juntos numa coisa só. E quando você junta os três e transforma apenas numa coisa, é o que os judeus tinham como autoridade máxima que representava os judeus diante de Roma. Todos num só grupo. Cerca de 22 até 70 homens sentavam-se nesse conselho. Era a representação da nação. O que é um detalhe fascinante, porque João não precisava escrever isso, mas quando ele menciona esse tipo de coisa, ele está dizendo para todo mundo, gente, vocês sabem do que eu estou falando, por que vocês não vão lá conferir? Ele quer que todo mundo confira que o que ele está escrevendo é verdade. Todo mundo sabe que existe um sinédrio, eu estou dando um nome para vocês conferir. Nicodemos. Esse homem estava ali. João queria muito que o que ele escreveu fosse confirmado. Havia esse fariseu, e a Bíblia diz o seguinte, ele veio a Jesus à noite. Ele veio a Jesus à noite por quê? Porque era muito difícil encontrar Jesus, ele estava sempre cheio de gente perto dele, ou porque ele preferia, quem sabe, não ser visto com Jesus. E à noite a gente consegue se esconder. Ele queria conseguir falar com Jesus. E talvez, eu posso colocar isso para você, que falar com Jesus realmente devia ser muito difícil. Conseguir um encontro com Jesus devia ser uma tarefa complicada. Talvez na agenda de Jesus só tinha esse espaço mesmo. Porque tinha muita gente o tempo todo tentando tocar nele, tentando chegar perto dele, tentando falar com ele. Não faltava, ele era extremamente popular, como eu falei para você. Mas Nicodemos consegue arrumar esse encontro, ou então o próprio Nicodemos tinha uma agenda lotada, só dava esse horário, não importa. Eles se encontraram naquela noite. Nicodemos tinha uma pergunta para fazer para Jesus. E talvez, eu acho que Nicodemos tinha uma lista de perguntas para fazer para Jesus, diante de tudo que ele estava vendo, diante de tudo que estava acontecendo. Mas Nicodemos nunca consegue fazer a sua pergunta. Mas ele consegue se encontrar com Jesus e ele diz assim, e disse, mestre, era como ele conseguia enxergar Jesus, rabi, rabino, mestre, que é um título de honra, mas é muito pouco, até o dia que ele vai realmente entender quem é Jesus. Sabemos que o que ensinas da parte de Deus. O que é o que está acontecendo aqui? Nicodemos está falando algo muito forte. Ele está admitindo algo notável, que ele vem da parte de Deus. Poucos fariseus admitiam isso. Ninguém pode realizar os sinais. Por que eu marquei sinais? Porque a gente entende todos os milagres de Jesus como milagres, sinais milagrosos. Mas quando a Bíblia fala de sinais, é porque aquilo indica alguma coisa, aquilo está apontando numa direção. Para quem está estudando Jesus, para quem está observando Jesus, eles observavam que quando você faz um milagre, isso sinaliza algo, isso aponta numa direção, isso nos mostra que você é alguém da parte de Deus. Milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele, ninguém consegue. E essa é a introdução para o que Nicodemos queria falar. Nicodemos deve ter gente em casa esperando ele trazer as respostas. Pergunta para Jesus isso, aquilo. Anota essa minha pergunta aí, pergunta. E agora ele respira fundo, como quem vai fazer a sua primeira pergunta, se prepara. E aí Jesus faz aquilo que ele fazia com frequência. Quando ele trata de uma questão, ou de uma pergunta que está por trás da pergunta, antes da pergunta ser feita. Nicodemos sabe que não é fácil, Jesus vai dominar aquela conversa de alguma maneira, ele não vai ser interrogado. Mas Jesus está ali e Nicodemos está pronto para fazer a sua primeira pergunta. Talvez Jesus tenha colocado a mão no ombro dele, como alguém que pede licença, e já toma para ele
o discurso e diz assim, a resposta. Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa expressão ver significa que Jesus está dizendo que Nicodemos que ele não vai ver, ele não vai reconhecer Deus, ele não vai conseguir distinguir, vai ter sempre um bloqueio na sua frente. Eu tive essa imagem há pouco tempo atrás. No trânsito, uma das coisas que mais me deixa nervoso no trânsito é quando a gente está parado e eu não consigo ver o que está acontecendo porque tem um carro muito grande na frente, tem um caminhão, tem um ônibus, e você está parado e você pensa, por que eu estou parado? E aquela fila está andando, sempre a tua fila é aquela que não anda, né? E há uma crise dentro da gente, porque tipo assim, mesmo que eu não ande, eu quero ver. E quando eu falei isso para mim mesmo, eu quero ver, me veio essa imagem, dizendo, olha, nós temos esse desejo, essa vontade de enxergar, de reconhecer o que está acontecendo, mesmo que aquilo imediatamente não provoque nada em nós. Jesus está dizendo, você não vai conseguir reconhecer Deus, até porque Deus estava na frente dele, e ele não reconhecia como Deus. Você não vai poder reconhecer Deus se você não nascer novamente. E Nicodemos era muito inteligente, eu falei para você, ele deve ter pensado, como assim? Antes de responder a Jesus, você está dizendo que eu não vou ver o reino de Deus, não vou reconhecer o reino de Deus? Porque entrar para o reino de Deus, para os judeus, era considerado como nascer, uma primogenitura judaica. Para eles, para os judeus, ser judeu, nascer judeu, significava que ele já entrou no reino de Deus. Mas Jesus diz, não, você tem que nascer de novo. Essa expressão nascer de novo também significa nascer do alto, nascer de cima. Eu sei, Nicodemos, quando você nasceu judeu, e por isso você entrou para a nação de Israel. Parabéns. Mas Deus, Ele tem uma aliança com o seu povo, seja muito bem-vindo, mas para ver, enxergar, reconhecer Deus, há um segundo requisito. Há algo mais que você tem que fazer. Quando Jesus falou isso, você tem que nascer de novo, a Bíblia mais ou menos nos dá uma impressão que Nicodemos deve ter achado graça. Jesus deve estar brincando comigo. E ele pergunta, como alguém pode nascer sendo velho? Deve ter apontado para si mesmo. Como é que eu posso nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Não é isso que você vai sugerir, Jesus. Eu sei que não é possível isso. E Jesus, por que a gente está falando disso? Eu tenho um monte de pergunta para fazer para você. Eu tenho que voltar para casa levando essas respostas. Eu preciso de que você me dê as respostas que eu quero. E Jesus, mais uma vez, não dá muita bola para Nicodemos. Ele continua dizendo, respondeu Jesus, digo a verdade. Tudo que Jesus fala é verdade? Amém. Sem dúvida? Amém, claro. Quando ele fala isso é porque ele quer enfatizar. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Ninguém pode, e agora ele troca o verbo, em vez de ver, entrar no reino de Deus. Nem vai reconhecer o reino de Deus, nem vai entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Tem que nascer, da água significa do ventre materno e do Espírito. Não só um nascimento, dois nascimentos. O que você está falando, Jesus? Jesus continua, o que nasce da carne é carne. Judeu gera judeu. Filisteu gera filisteu, romano gera romano, grego gera grego. É isso aí. Quando você nasceu da carne, você nasceu. Mas existe algo que nasce do Espírito. E o que nasce do Espírito é Espírito. Seu nascimento físico, Nicodemos, trouxe você até a nação de Israel. Mas há algo mais que é necessário para o reino de Deus. E agora eu acho que Jesus é que ri um pouquinho de Nicodemos, porque fala, em outras versões, Nicodemos, você de todas as pessoas não deveria ficar surpreso. Você deveria compreender isso. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. E aí Jesus fala um negócio, Nicodemos sabe. Eu pergunto coisa para Jesus, ele começa a falar outras coisas. Agora Jesus começa a contar uma história. O vento, Nicodemos, que vento, Jesus? A gente está falando de outras coisas, você começa a falar de nascimento, e agora vento. O vento sopra onde quer. Você não o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. E assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos,
E Nicodemos entendia isso. Nicodemos é um nome grande, eu vou chamar ele de Nick. Tá? Deus estabeleceu uma aliança exclusiva com a descendência de Abraão através de Moisés. É verdade. Sim, Deus trouxe o seu povo até o Sinai, mostrou a sua lei, criou um compromisso real. Mas ouça, Nick, Deus não é um Deus exclusivo. Ele não é. Ele é espírito, ele é como o vento. Ele se move para fora dos limites do templo. Ele se move para fora dos limites desse pacto que ele tem com uma nação apenas. E embora nós estejamos presos, sim, como Israel, né, a uma aliança com Deus, Deus não está limitado a essa aliança com uma única nação. Não, ele não é um Deus que habita em templos, ele é um espírito. E ele é como o vento, ele se move, mesmo que você não compreenda para onde ele está indo. E a nossa nação de Israel, Nicodemos, você não entende isso agora, mas você vai entender. Você já deveria entender porque você é um estudioso da lei. E você sabe que antes da lei tinha um cara chamado Abraão, que Deus fez um pacto com ele e falou: em ti serão benditas a nação? Não, todas as famílias da terra. Israel é um meio para um fim. E no final, o reino de Deus incluirá pessoas de todas as tribos, povos e nações. O convite está estendido a todos. Graças a Deus, os brasileiros também estão convidados. E entrar no reino de Deus vai exigir um segundo nascimento, um nascimento espiritual. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Em outras palavras, Nicodemos sabe que ele é um cara que é um dos maiores estudiosos. Como é que eu não vi isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel. E ele está pensando, é verdade. E não entende essas coisas? Não entendo. E a conversa continua. E eu acho que Nicodemos está perplexo. Mas ele não fica resistindo a Jesus, ele não debate com Jesus. Ele é como muitos de nós que estamos recebendo, muitos de nós que estão recebendo pela internet essa informação e nos faz pensar, eu não consigo compreender tudo isso, mas eu quero saber, eu quero aprender, eu quero abrir o meu coração, eu desejo mais de Deus, eu não sei, eu não vou ter todas as respostas, mas eu quero saber. Então Jesus fala algo que é mais familiar para Nicodemos. Essa parte ele supostamente entende. Jesus fala, da mesma forma como Moisés, está lá em João 3, versículo 14. Da mesma forma como Moisés, aí Nicodemos respira, de Moisés eu entendo. Ele é um mestre da lei, a lei que Moisés ele entendia. Moisés é o grande legislador, responsável pela aliança que a gente tem com Deus. Jesus fala, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto. Opa, Nicodemos fala, eu sei do que você está falando, eu conheço essa história, eu ouço essa história desde que eu sou criança, é uma história sensacional, fascinante, que realmente aconteceu. Quando o nosso povo estava saindo do Egito em direção à terra prometida, e os anos que eles passaram ali, num determinado momento eles passaram por uma parte no deserto, onde tinha umas serpentes, umas cobras venenosas, e foi terrível. Muita gente foi picada, muita gente adoeceu, teve gente que morreu, foi uma tristeza. E aí realmente Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, colocasse numa haste, colocasse numa vara, em alguma coisa, e levantasse. Quem olhava para aquela serpente era curado, que era um milagre histórico, comprovado, todo mundo sabe que isso aconteceu. E Jesus fala isso aí. Assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Assim também, da mesma forma, assim também. E Nicodemos sabe, peraí, Filho do Homem, eu sei que isso significa, isso é um código para Messias, a gente sabe que ele está falando do Messias. É quem nós temos esperado a vida inteira. Mas Jesus, você está me dizendo que vai ser igual, foi lá com Moisés, colocaram aquela serpente numa haste, aquilo foi cura para o povo. Se um homem for colocado numa haste, se um homem for pendurado no madeiro, se um homem for empalado de alguma maneira, significa que ele foi amaldiçoado, significa que ele é sentenciado à morte, significa que todo mundo acha conveniente que ele seja, mesmo porque ele é amaldiçoado. Se alguém for pendurado
sei lá, numa árvore, quem sabe até numa cruz romana, significa que esse homem foi amaldiçoado por Deus. Jesus, eu não estou entendendo nada, mas realmente você está me dizendo que o Messias vai ser amaldiçoado por Deus? Na teologia de Nicodemos não tinha espaço para isso de jeito nenhum. Não se concebia que o Messias fosse morto, não se concebia que o Messias sequer sofresse, especialmente desse jeito. Moisés levantou, ok, um homem ser levantado numa haste, numa vara, num mastro, numa cruz, isso é maldição. E Jesus termina, para que lá vem você de novo, Jesus, aumentando tudo. Eu achei que o Messias vinha para Israel. Não, todo mundo, todo que nele crê, tenha a vida eterna. Acaba a confusão, aumenta a confusão na mente de Nicodemos. Todos terão acesso à vida eterna nele. Mas eu fui ensinado que quem tem a vida eterna é aqueles que cumprem a lei, aqueles que estudam, observam e cumprem a Torá. Quando nós guardamos os mandamentos, quando nós fazemos o que Deus nos mandou fazer lá no Monte Sinai, é assim que a gente conquista a vida eterna. E agora você está me dizendo, Jesus, que todo mundo, todos os povos, inclusive os romanos, inclusive os assírios e todo mundo, vai ter acesso ao reino de Deus e receber vida eterna, porque o Messias vai ser pendurado no madeiro, significando que ele é amaldiçoado. Isso tudo era absurdamente novo para Nicodemos. E aqui deixa eu apertar o pause só um minuto, porque eu preciso falar para você algo muito interessante do que vem depois. Agora, é algo que você precisa lembrar quando você lê os evangelhos. Muita coisa que Jesus ensinou só fazia sentido depois da ressurreição. Deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei não. Essa expressão. O que acontece é que Mateus, Marcos, Lucas e João não são escritos enquanto está acontecendo. São escritos alguns anos depois, não muitos. Não centenas de anos depois, alguns anos depois. E Mateus, ele era discípulo de Jesus, eu mencionei ele para você. Marcos, possivelmente, João Marcos, ele era um secretário de Pedro. Ele escreve a carta ditada por Pedro, que é uma testemunha ocular, muito presente no ministério de Jesus. Lucas é um cara que é incomparável aos outros, porque ele investiga profundamente, entrevista todo mundo que andou perto de Jesus, todas as testemunhas oculares, para fazer um registro muito acurado. E João, que também andou muito perto de Jesus, todos eles escreveram. E todos eles escreveram que eles mesmos, ou que outras testemunhas viram ou experimentaram. Então, diversas vezes na narrativa, quando estão escrevendo alguma coisa, os escritores meio que abrem um parêntese, como eu faço com você quando eu conto uma história, quando você faz com todo mundo quando você conta uma história, e a gente comenta alguma coisa sobre aquela história com base no que eu conheço, mas que o público ainda não sabia, porque ainda não tinha acontecido. Deixa eu explicar como é que isso acontece. Você está contando uma história para alguém, aí você fala assim, aí fulano disse para ciclano, aquela pessoa disse para aquela outra, sobre isso, isso e isso. A pessoa está acompanhando você, falando de outras pessoas. Aí você para um pouquinho e faz o comentário, porque ela ainda não sabia que mais tarde ia acontecer isso, 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 isso. Ou seja, você parou um pouquinho e falou um pouquinho do que as pessoas na hora da história não sabiam, mas que você sabe que você já está do lado de cá. Deu para entender? Por que eu estou falando isso para você? Porque isso acontece o tempo todo. Eu posso colocar para você aqui um exemplo no livro de Lucas. Você vê como é que é. Lucas está escrevendo. Lucas está pegando e escrevendo a narrativa, e agora ele está falando de algo que Jesus falou. Então, abre aspas, Jesus falou, Lucas está dizendo, ouçam atentamente. Lucas está falando sobre Jesus, só que está falando para quem? Para mim e para você, que somos os leitores, né? Ouçam atentamente que vou dizer, o Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Aí Lucas continua no versículo seguinte, mas eles não entenderam o que isso significava. Isso não é Jesus falando, isso é Lucas comentando a fala de Jesus. O que eu estou falando para você faz sentido? Amém? Estou vendo muitos olhares assim, mas acho que todo mundo aqui é muito inteligente pela cara de vocês, né? Por que eu estou dizendo isso para você? Por que isso é importante? Porque essa conversa com Nicodemos é um outro exemplo disso. Quando João está escrevendo, João 3, ele
está do outro lado da cruz. Alguns anos se passaram após a ressurreição. E João, entendeu perfeitamente o que Jesus estava dizendo agora. Mas no momento em que está acontecendo, Jesus está na casa de Nicodemos, ou em algum lugar, não sei se é lá, sentado com ele, se encontrando com ele. E João provavelmente está ali também, como testemunho do que está acontecendo. Eles não compreendiam o que Jesus estava dizendo. Não faziam a menor ideia do que ele estava prevendo. Porque era surreal. Um Messias que vai sofrer, um Messias que vai, ao invés de reinar sobre Roma, morto numa das suas cruzes, como um criminoso. E isso vai significar salvação para o mundo inteiro. Para eles era muito louco isso. Mais tarde, agora que João sabe o que aconteceu, quando João vai registrar esse encontro, ele abre um parênteses. E ele não se aguenta, porque ele precisa comentar sobre o que Jesus está dizendo. E ele sai da conversa só um pouquinho, temporariamente, e comenta a fim de trazer revelação a mim e a você, que vamos ler mais tarde. Em outras palavras, eu coloquei assim: João nos diz, em suas próprias palavras, é João escrevendo, o que Jesus estava explicando a Nicodemos. Nicodemos que naquele momento não conseguiria entender, porque ainda não havia acontecido. Quando Jesus fala sobre a serpente, assim também o Filho do Homem deve ser levantado, eles não conseguem compreender. João agora sabia o que havia acontecido, e ele considerou importante demais que você não ignorasse essa verdade, não perdesse ela. Os seus leitores, os leitores do livro de João, em algum momento vão até descobrir isso, mas ele não queria esperar, ele queria que você soubesse naquele momento. E João não fazia ideia que ele iria, eu acho que ditar, eu acho que outro escriba está escrevendo para ele, acho que ele iria ditar as 26 palavras no grego que iriam reverberar por séculos e milênios, que iriam reverberar para muito além do Império Romano, as paredes do templo e muito além da sua geração. Palavras que mudariam completamente o mundo que o seu amigo tinha vindo salvar. E ele faz uma pausa na história de Jesus e Nicodemos e ele escreve essas palavras para você guardar. Você sabe o que está escrito? Eu podia te explicar cada uma dessas palavras, mas eu não faço a menor ideia do que elas são escritas diferentes, mas eu prometo que é isso aqui, porque eu confirmei, verifiquei e não faz diferença para você. Mas quando ele escreveu, eram essas 26 palavras, que significa simplesmente: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando João escreve isso, possivelmente ele está ditando para alguém, e existe uma expressão aqui que, na verdade, essa expressão nele, todo que nele crer, você não vai encontrar em nenhum escrito no grego antes ou depois disso, porque aparentemente, para os gregos, isso seria uma falha gramatical. Não existia o verbo confiar, não existia o verbo confiar no grego. Só existia crer em algo que está escrito, em algo que alguém falou, não crer numa pessoa. Então, quando João escreve isso, ou dita isso, ele fala: eu quero que você coloque um negócio aí que é o em, crer em ele, nele. E o cara que talvez estava escrevendo falou: mas isso não vai ficar muito certo. Ele falou: mas eu preciso que seja assim, mesmo que não seja tão gramaticalmente correto, eu preciso que as pessoas entendam que não é crer nessas minhas palavras, é crer nele, é crer nessa pessoa. E é assim que ele escreve, e fica guardado e gravado e multiplicado para sempre.
Não pereça é uma expressão que aparece o tempo todo no Novo Testamento, significa simplesmente estar perdido para Deus, estar completamente separado de Deus. Ele fala que quem crer em Jesus não vai precisar estar mais separado de Deus, não vai estar mais perdido para Deus, vai ser achado de Deus. E faz um contraste imenso quando ele escreve que tenha, e eu ia de propósito tirar uma palavrinha aqui para chamar a sua atenção e depois acrescentar para você perceber que ela estava ali. Eu ia tirar só uma palavrinha de uma letra que é A. Porque muitas vezes a gente interpreta que para quem crer não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna significa viver eternamente. Não, a promessa de Deus não é que você viva eternamente, mas que você tenha a vida que Ele planejou para você eternamente. Não é uma existência eterna, é a vida que Ele tem, é a vida que Ele trouxe. O contraste é gigantesco. E ouça, naquele momento, João não estava escrevendo a Bíblia, ele não fazia a menor ideia, ele estava apenas documentando, ele estava apenas registrando. A Bíblia, como uma coleção de livros, só vai aparecer dali a 3 séculos ou mais, no século 4. Ele está documentando a sua experiência, ele sabe que ele tem que escrever, que ele precisa fazer isso, porque ele é uma das poucas pessoas que viu isso acontecer. E João possivelmente está, como eu disse, ditando isso para um escriba. Ele não quer que seja escrito na sua própria língua. Ele não quer que seja escrito no aramaico, ele não quer que seja escrito no hebraico, ele quer que seja escrito no grego. Por quê? Por que ele quer no grego? Porque o grego é a língua do império. Não era a língua da Palestina, não era apenas para um grupo de pessoas, é a língua da maior parte do mundo conhecido. E João parece saber mais do que todo mundo. Ele pensa, essa é uma mensagem para o mundo inteiro, não apenas para um grupo de pessoas. Então, vamos proclamar essa mensagem numa língua que todo mundo vai entender. E João continua. É como se ele dissesse assim para mim, para você: olha, antes de eu voltar para a história, eu preciso garantir que vocês que vão ler isso um dia compreendam isso. Eu não posso voltar para a história de Nicodemos e depois me esquecer que eu tinha que colocar isso para você. E ele escreve algo tão maravilhoso, tão importante, porque era isso que Jesus estava tentando dizer para Nicodemos. A visão que Nicodemos tinha a respeito do Messias era o seguinte: quando o Messias vier, ele vai expulsar os romanos, ele vai acabar com a violência que está vindo contra nós. Mas Jesus faz o seguinte, João escreve para mim, para você o seguinte: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, Ele não veio para julgar e sentenciar, Ele não veio para colocar uma fila de pecadores na frente dele e mostrar o quanto que eles estão errados. Jesus não mergulhou no oceano onde eu estava me afogando para simplesmente dar uma bronca em mim. Por que você está aqui se afogando? Ele simplesmente entrou para me salvar. Ele não mergulhou no oceano para dar uma bronca nos afogados. Eu é que faço isso. Você também. A igreja muitas vezes faz isso. Jesus, não. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo, fosse salvo por meio dele. Foi para isso que ele entrou, foi para isso que ele mergulhou, foi para isso que ele veio. Ele apareceu como um salva-vidas. Simplesmente ele salvou. E quando ele percebeu que o caso era grave e o mundo inteiro precisava de uma transfusão de sangue, ele ofereceu o dele mesmo. E João Batista o apresenta como Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, que veio resolver essa questão. Nessa manhã eu queria que você voltasse para casa com apenas isso no seu coração. Pode subir o teclado. João 3,16, para a gente olhar mais uma vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Porque quando você ama, você dá. É o que Deus revela, o que Ele amou e Ele deu. Ele amou e Ele deu. Quando você ama, dá. Isso é o que você faz quando você ama. Você entrega, você dá. É assim que você sabe que você está amando de verdade. Não tente dizer que, mas eu sinto alguma coisa. Não. Deus amou
e Ele deu o seu único Filho, para que todo que nele crer. Você se torna um cristão pela fé, mas não por causa da fé. É muito mais fácil do que você imaginava. Ele fez a pior parte, a maior parte. Todo que nele crê, não pereça, não esteja perdido e separado de Deus, mas tenha vida eterna. Vida eterna, Jesus está dizendo isso de alguma maneira para Nicodemos, é como se fosse um nascimento. É o nascimento de uma nova família, onde você tem o privilégio de chamar Deus de seu Pai. Você nasceu nessa família. Era o que Jesus estava tentando dizer a Nicodemos, esse é um novo nascimento. Alguns anos depois, um outro fariseu, que se considerava o maior de todos os fariseus, perseguidor da igreja, quase conseguiu destruir o que a igreja estava começando, tem encontro com Jesus, se torna alguém que segue a Jesus. O apóstolo Paulo, ele explica que entrar no reino de Deus é como se fosse, do ponto de vista dele, do ponto de vista que ele considera de Deus, como se fosse um processo de adoção. E ele convida você a fazer parte desse processo, só que nesse processo não é você que está adotando ninguém, é você que está sendo adotado. Nós somos convidados. E ele diz, olha, você pode escolher se você vai ser adotado ou não, mas se você escolher, Deus está prontinho para adotar e incluir você na sua família, que é a família real, que é a família de Deus. É assim que a gente explica João 3,16 para as crianças. Em geral, na geração vida, a gente trata dessa seguinte maneira: Deus amou, Deus deu, porque é uma consequência real, natural de quem ama. Nós acreditamos e nós recebemos. A parte mais difícil, a parte mais dura, a parte mais complicada, a parte mais pesada, Ele já fez. Cabe você fazer só a sua parte. Eu coloquei da seguinte maneira: entrar no reino de Deus não tem nada a ver com o que você faz, tem tudo a ver com o que Ele fez. E Ele fez tudo, tudo. A única parte que sobrou para você é confiar nele. Então vamos terminar a nossa história? Eu não sei se Nicodemos conseguiu entender esse princípio naquela noite. Imagina Nicodemos chegando em casa, a esposa dele esperando ele, e fala: e aí, como é que foi? Conseguiu as suas respostas? Não consegui nada. Ele falou alguma coisa sobre o Messias ser colocado numa cruz e todo mundo pode entrar no reino de Deus se crer. Eu confesso que eu não compreendi. Mas em algum momento Nicodemos entendeu. Na crucificação, naquela sexta-feira anterior à Páscoa, Nicodemos possivelmente está assistindo, talvez a alguma distância, tudo o que está acontecendo. Ele faz parte do Sinédrio. Faria sentido, o Sinédrio estava envolvido com tudo que estava acontecendo naquele momento. Agora, você consegue imaginar esse momento? Você consegue ir comigo lá para esse momento? Onde Nicodemos está, talvez algumas centenas de metros, onde a comoção toda está acontecendo, aquele povo todo está ali, e tudo que ele consegue ver são as cabeças das pessoas olhando para frente. Ele vê aquele mar de gente falando, gritando, berrando, falando, seja o que for, apontando para frente. E ele sabe que Jesus foi preso. E ele está convicto que Jesus vem da parte de Deus. Não era o fim que Nicodemos esperava, mas ali está ele olhando por trás daquela multidão. E de repente, você consegue imaginar essa cena? De repente ele vê aquela cruz sendo levantada na frente da multidão. E lá está pregado na cruz Jesus. E ele pensa: exatamente como ele falou, amaldiçoado por Deus. Ele não sabia da revelação. A Bíblia diz que ele se fez maldição em nosso lugar, abandonado pelo seu próprio povo, pregado
numa cruz. Não era o fim que a gente estava esperando, mas é exatamente como ele previu. E quando Jesus morre na cruz, Nicodemos, ele mais uma vez arrisca a sua reputação. Ele vai até Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Talvez tenha até que ter tido que subornar Pilatos, porque não era contra a lei sepultar um homem que foi crucificado. O corpo era jogado no meio de outros corpos e animais vinham para comer. Mas ele fala, não, esse homem é um pouco mais do que isso tudo. Junto com José de Arimateia, eles pegam o corpo de Jesus. José de Arimateia tem esse sepulcro, esse túmulo. Eles correndo porque o sol já está se pondo, é sexta-feira, eles têm que parar tudo em algum momento porque o sábado está chegando. E eles colocam Jesus naquela tumba e fecham, selam com a pedra para que nenhum animal possa entrar lá. Nicodemos participa de tudo isso. E talvez ele... E essa parte que eu queria que você mais prestasse atenção, Nicodemos não deve, possivelmente, ter tido todas as suas perguntas respondidas. Mas ele sabia o suficiente para crer que Jesus veio de Deus. E é isso que eu acho que toca em você. Talvez esse seja você. Você que está me vendo, você que está me ouvindo. Talvez você ainda tenha suas dúvidas. Talvez você tenha um monte de perguntas sem respostas. E eu não tenho as respostas para você. A igreja não consegue ter, às vezes, a resposta para você. Mas se hoje você está ouvindo isso e há algo dentro de você que diz, você sabe o que você sabe. E ao ouvir essa história, tem algo que arde no seu interior, é algo que mexe com você. E tem mexido talvez por semanas, meses ou anos. Se você está como Nicodemos e percebe que você sabe o suficiente para reconhecer Jesus como alguém que veio de Deus, mesmo sem ter todas as suas respostas. Porque eu pergunto a você, por que não dizer hoje ao seu Pai Celestial que você confia nele e você está pronto para recebê-lo? Na verdade, esse convite não é meu, é João que está fazendo. João que testemunhou tudo isso, bem de perto. Ele faz esse convite. Essa é a mensagem do seu Evangelho. Essa é a razão por que Jesus veio. Então eu pergunto a você que está, e eu sei que eu não estou falando com pessoas que estão entrando aqui pela primeira vez, talvez também. Mas estou falando de realidades. Você está disposto hoje a simplesmente fazer a sua parte, que é crer e receber? Porque o convite ainda está de pé. Porque Deus já amou e já entregou. Cabe a mim e a você apenas fazer a nossa parte. Que tal nessa manhã você fazer o que Nicodemos fez? José de Arimateia fez e milhões de pessoas fizeram. Se é o seu caso, eu convido você hoje a fazer uma simples oração. Não é a oração que vai salvar você, Jesus é que salva você. A oração é como nós expressamos a nossa fé. Amém? Posso convidar você a ficar de pé? Vamos orar juntos? Glória a Deus. Feche os seus olhos.